Eu apertei o botão aqui sem querer, parou de gravar. Bom, esse aqui é o protocolo que eu mando para as pessoas, tá? Parte, né? Tá aí, ó. Dá uma olhada nessa parte, tá? Que eu escrevi do protocolo, tá? Se você se identifica com esses sintomas aqui, olha, é bastante provável que você tenha o mesmo que eu tinha, tá? Então, assim, coisa mais importante para você tomar, tá? São essas coisas aqui. São esses três aqui principais, tá? Não sei se a câmera tá pegando aí. Tá? Esses são as coisas principais para você tomar caso você tenha realmente a fadiga adrenal, tá? Assim, o exame para você confirmar realmente que você tem é só na saliva, tá? A curva do cortisol na saliva. Esse exame é muito difícil de obter no Brasil. Se eu não me engano, é só o laboratório Lemos que faz isso, tá? Tá aí outro problema de você ir no médico. Os médicos não sabem disso, que tem que ser na saliva, tá? Eles vão pedir o cortisol no sangue. Não adianta medir o cortisol no sangue. Tem que ser na saliva. E tem que ser num dia que você esteja tranquilo em casa, né? Assim, a simples saída de casa, pegar trânsito, ir num laboratório, tudo isso já altera o cortisol, tá? Então não adianta fazer, tá? Tem que ser um dia, tem que ser num laboratório que colete os 3 potes de saliva em casa, tá? Então, assim, é tanta dor de cabeça, assim, entendeu? Então, assim, você veja aí se você vai querer fazer isso ou não, tá? Eu vou te falar o que eu fiz, tá? Eu me autodiagnostiquei, tá? Como eu tava falando na primeira parte, eu não acredito nesse sistema, tá? Então eu me autodiagnostiquei, tá? E eu fui tomando, tá? Essas coisas aqui, ó, vitamina C, B5, zinco, isso aqui não mata ninguém, cara. Mesmo que você não tiver, né? Mesmo que você, mesmo que você não tenha a fadiga adrenal, não tem problema nenhum tomar isso, tá? Assim, dificilmente você vai ter algum problema, tá? O zinco, em algumas pessoas, tá? Eu parei de recomendar a obrigatoriedade de tomar o cobre junto. Recomendar não, né? Eu não recomendo nada, né? Eu digo assim, eu parei de sugerir, né, que a pessoa tome o cobre também, porque eu vi um estudo dizendo que o cobre tem uma relação com o ferro, e em algumas pessoas pode aumentar. Então, assim, pessoa com fadiga adrenal é esses 3 aqui, e o cobre tem que monitorar, tá? A cada 6 meses aí faz um exame de cobre. O de cobre pode ser no sangue, tá? Não tem problema. Seria bom então você monitorar o nível do cobre para ver se não está caindo muito, ou se tá alto, né? Se tá alto, obviamente você não vai tomar, né? Então é isso. Se você está com dificuldade para dormir, toma melatonina, entendeu? Tá aí, ó. Se você não tiver, me pede aí que eu mando por e-mail isso aqui, tá? Eu mando isso aqui para todo mundo gratuitamente, tá? Eu não ganho nada fazendo isso, tá? Isso aqui eu tô sempre, quando me sobra tempo, eu tô sempre estudando esses assuntos assim de nutrição que eu me interesso bastante para aplicar em mim mesmo, e eu compartilho isso com quem pede aí, tá? Então tá tudo aqui, ó, tá? Bom, esse é o primeiro aspecto, tá? Será que você não está com isso, né? Fadiga adrenal? Deixa eu ver outra coisa aqui. Só um minutinho.
Ah, tá aqui, ó. Então, assim, muitas coisas que ensinam pra gente tá errado, né? Então, assim, essa coisa, né, que falam, que antes de estudar você tem que se alimentar muito bem. Aí o cara faz aquela, né, o cara enche a pança, né, e vai... O cara enche a pança e vai estudar, né, ou vai fazer o vestibular, vai fazer o concurso público. Eu infelizmente, viu, pessoal, eu não sei gravar a minha tela, tá? Futuramente eu até pretendo aprender, mas por enquanto eu tenho que ser filmando a própria tela mesmo, porque eu não sei fazer isso, tá? É meio tosco mesmo, mas é o que temos no momento. Então, assim, ensinam isso para as pessoas, né? Que tem que comer antes de estudar, né? Então, assim, vamos lá. Será que você não está comendo antes de fazer essas atividades mentais aí que você precisa fazer? Será que você não está... Porque assim, ó, cada vez que a gente come, o nosso sangue ele fica concentrado na região abdominal, tá? E o cérebro ele não é priorizado nesse momento. Então, assim, toda vez que você come, o cérebro tende a ficar um pouco mais devagar mesmo, tá? Então, assim, será que você não caiu nessa onda de ficar comendo o dia todo, de comer de 3 em 3 horas, que falam por aí, né? Falam muito disso, né? Que você tem que comer de 3 em 3 horas. Meu, esquece isso, cara. O cérebro, ele gosta de cetose, tá? Ele gosta de trabalhar com gordura, corpos cetônicos, tá? Então, assim, toda vez que você come, é aquilo que eu te falei, o sangue fica concentrado na região abdominal e o cérebro só vai voltar a trabalhar assim, com mais efetividade algumas horas depois, assim, né? Umas 3, 4 horas depois. Então, assim, se você, por exemplo, vai fazer uma prova, né, ou mesmo estudar na escola, se você é um estudante ou você está na faculdade, meu, não evita fazer um café da manhã aqueles cafés da manhã de americano, né, que coloca sucrilhos. Aliás, tudo isso é lixo, na verdade, né? Todos esses alimentos, né? A única coisa que você deveria comer no café da manhã seria ou ovos e um café e uma fruta, né? Ficar comendo uma quantidade absurda de comida logo de manhã já é um erro, né? Principalmente se você vai fazer alguma atividade mental, tá? Então, assim, esse é o primeiro aspecto, tá? Será que você não está caindo nessa onda de ficar comendo o dia todo? Faz um teste. Começa a estudar ou fazer essas coisas aí que, né? Eu não lembro. Eu acho que você trabalha no ramo automotivo, né? Alguma coisa assim. Então, tenta fazer essas mesmas atividades em jejum para ver se melhora, tá? Faz esse primeiro teste. Deixa eu ver aqui. Como que anda a sua ingesta de água? Você bebe pouca água? Que assim, quem bebe pouca água, o sangue ele fica grosso, né? Então isso gera uma dificuldade, uma diminuição muito grande da oxigenação do cérebro, né? Então a oxigenação é muito importante, né? Então quando o sangue fica grosso, é isso aí, diminui a oxigenação e a chegada de nutrientes para o cérebro, né? Então isso afeta imediatamente, né, o desempenho, né? O desempenho cerebral, assim, né? Seu cérebro precisa de muita água, tá? Então, e precisa de oxigênio e de nutrientes, né? O tempo todo, tá? O tempo todo. E isso não significa que você tenha que ficar comendo o tempo todo, tá? Eu tô dizendo que, né, que o corpo ele tem formas de armazenar nutrientes, né? Então, assim, o cérebro ele tem que estar sempre sendo irrigado com todas essas coisas, tá? Então, esse é o segundo ponto, tá?
será que você não está comendo muito açúcar, glúten, massa, pão? Todas essas coisas, elas tornam o funcionamento cerebral muito ruim, muito lento. Eu nunca tinha reparado isso. Sempre que eu como açúcar e massa, né, pão, doce, eu nunca tinha reparado isso, mas eu comecei a reparar que eu fico muito lerdo, eu fico burro mesmo. Mas umas 2, 3 horas depois, assim, eu já sinto que eu já tô... que o cérebro não tá funcionando como deveria funcionar, né? Então, assim, dá uma verificada nisso. Será que o seu problema não é esse? Será que você não está comendo muito lixo, né? Que nem esses dadinhos de tempero, sabe? Ajinomoto, todas essas coisas. Margarina é terrível. Se você consome isso, meu, tira isso da sua vida, pelo amor de Deus. Refrigerante, todas essas coisas que eu coloquei aqui, ó, tá? São péssimas. Eu não sei se a câmera tá filmando isso, tá? Todas essas coisas que eu coloquei aí, tá? Que tá em azul aí, são péssimas, tá? Eu acho que deve estar pegando a câmera assim. Eu acho que deve estar assim. Deixa eu ver. Vamos lá. Como que anda? Como que anda o seu intestino, né? O intestino ele produz mais ou menos 80% dos neurotransmissores, né? Então, assim, se o seu intestino ele está prejudicado, né? Assim, pessoa que toma muito remédio, pessoa que, por exemplo, não teve uma... assim, não pegou da mãe quando nasceu, né? Assim, por exemplo, hoje em dia tem muita essa coisa de mulher colocar silicone, né, nos seios e acaba, por isso, não amamentando o filho, né? Por não amamentar, essa criança já está prejudicada com relação à microbiota, né? Que quando o bebê amamenta no seio da mãe, ele vai pegando uma série de bactérias boas que são importantíssimas, né? Então, assim, tenta ver essas coisas, né? Será que você amamentou no peito da sua mãe? Como que foi o parto? Foi parto normal ou foi cesárea, né? A cesárea, ela também ela impede que as bactérias boas passem para a criança, né? Então, assim, o ideal, tá? O ideal seria que o bebê nascesse de parto natural e depois amamentasse no seio da mãe, tá? Então, com essas duas coisas você já tem uma microbiota muito boa, tá? Já é uma criança que vai crescer muito saudável, tá? Que pegou todas as bactérias boas que tinha que pegar da mãe, tá? Então, assim, sempre que... tem muita criança hoje em dia que não tem nenhum dos dois. Geralmente, né, nessa coisa de colocar silicone no seio, né, e essa tendência de hoje das mulheres só terem filhos com cesárea. Então, as crianças hoje em dia não pegam mais as bactérias boas da mãe, entendeu? Pega só uma pequena parte, entendeu? Então isso... Tem gente que vai ter doença crônica pro resto da vida só por causa disso, entendeu? Então dá uma olhada. Como que você nasceu, como que foi, entendeu? Para ver se de repente você não tem uma deficiência de microbiota, digamos assim, né? Se você tivesse, se você achar que você teve essa ausência, né? Se você souber, né, que você teve essa ausência aí, eu recomendo fortemente que você faça uso de kefir,
tá? Se você teve a falta das duas coisas, né? Parto natural e a amamentação, né? Se você teve a falta das duas coisas, você tem que usar kefir para o resto da vida, tá? Por exemplo, eu nasci de cesárea, mas eu amamentei, né? Então eu peguei uma boa parte, tá? Não tudo, mas eu peguei uma boa parte, né? O principal eu peguei. Então eu tive uma saúde razoavelmente boa, tá? Na minha infância e na minha adolescência. Então para mim não é tão importante, tá? Mesmo assim, com a idade, né, depois aí dos 40, 50 anos, já começa, a microbiota começa a morrer um pouco, né? As bactérias boas começam a dar uma diminuída. Então, quanto mais idade você tiver, mais é muito importante que você faça uso do kefir, tá? E é isso aí. E se você não teve nenhum dos dois, né, de nascer... Se você não amamentou e não nasceu, né, de parto natural, aí eu recomendo que você use o kefir para o resto da vida, tá? Todos os dias para o resto da vida. É a única maneira de você restabelecer isso daí, tá? Vamos lá. E na internet, tá, tem muito material sobre fezes ideais, assim, né? A gente não gosta muito de falar disso, né? As pessoas não gostam muito de falar disso, mas o corpo ele sempre dá sinais de como anda a sua saúde, né? Então, assim, pela cor, pelo formato, você vê como que anda o seu intestino, entendeu? Então, dá uma procurada nisso também, sobre fezes ideais, tá? Dá uma procurada nisso no Google, que você vai ver aí, tá? Se você tá com esses sinais assim meio ruins, com certeza já demonstra que o seu intestino não está como deveria estar, né? Então, assim, geralmente a pessoa que come muito glúten, muita massa, muito açúcar, ou tomou ou continua tomando muito remédio, né? Tudo isso vai prejudicando a microbiota, né? Que são as bactérias boas do intestino, né? Então tudo isso, né? A quantidade de água que você toma, tipo de gordura, tipo de alimento, né? Tudo isso vai prejudicando o seu intestino, tá? Então por isso que é importante você de vez em quando também, além dos probióticos, né? Que é o kefir que eu falei, além dos probióticos, fazer também uma desparasitação para tirar os parasitas, né? Todo mundo tem, tá? As pessoas não gostam de falar disso, mas todo mundo tem, tá? Parasita, tá? Tem que fazer, tá? De vez em quando tem que fazer, pelo menos uma vez aí a cada 6 meses. Faça uma desparasitação. Tem métodos naturais, tá? Eu ainda vou falar sobre isso. Eu tenho aqui tudo, eu faço de vez em quando, tá? Os detox, né, de fígado e rins também são importantes, tá? Para disposição também. O fígado também manda muita coisa nesse sentido de disposição, de energia, né? Tem muito a ver com isso também, né? Eu não sei se você... né, eu não sei como que são os seus hábitos, né, o que você comia, entende? Tudo isso vai ficando no fígado, né? Tem muita gente que tem problema de dormir, porque às vezes a pessoa dorme do lado do roteador na casa, né, do lado do modem, né, que fica gerando o Wi-Fi. Ou então a pessoa dorme do lado de um telefone sem fio. Então tudo isso atrapalha o seu sono, tá? Então, será que não é isso o seu problema também? Será que, né, será que o seu quarto, sua casa não é um ambiente muito poluído fugiu o nome. Poluição eletromagnética, né? Será que a sua casa aí não tem muito isso? Tem gente, por exemplo, que mora
mora perto daquelas torres de alta tensão, ou até antenas. Eu já ouvi falar que lá nos Estados Unidos, por exemplo, o cara ganha automaticamente na justiça se ele entra contra a empresa que é dona da antena. Se ele entra na justiça contra essa empresa dona da antena, ele já ganha automaticamente, assim. É um negócio assim, eu não sei, eu não lembro direito, tá? Mas eu já ouvi falar disso, tá? Porque eles sabem que gera doenças, tá? Eles sabem, tá? Tanto o governo sabe, quanto essas empresas, eles sabem que quem fica ali ao redor, perto, vai desenvolver doenças, vai ter câncer, vai ter uma série de problemas, porque isso tudo, essas ondas, elas vão atravessando, né? Elas não ficam só fora do nosso corpo, né? Elas entram dentro da gente, né? Então vai alterando tudo, né? Vai alterando, né? O nosso corpo ele é todo cheio de frequências, né? Então, com essas coisas, vai desregulando tudo, né? Vai gerando doenças, né? Então, será que o seu problema não é esse? Iodo, você já pensou em fazer uma suplementação boa de iodo? Porque assim, ó, eu tenho percebido assim que a maior parte dos problemas dos brasileiros, assim, né? Essa coisa de todo mundo ter depressão. Você deve ter na sua família também um monte de gente com depressão. Você já reparou isso? Assim, todo brasileiro, né? Assim, a gente aqui no Brasil, a gente tem uma coisa muito forte, né? Com depressão, né? Com um desânimo geral da vida, assim, tá? Muito disso, tá? Muito disso é disso aqui, ó. Metais pesados e agrotóxicos, tá? O iodo, felizmente, ele tira tudo isso, tá? Só que é um processo. Eu fui fazendo isso bem devagar na minha vida, tá? Porque eu não quis sentir a reação, então eu fui inserindo isso bem devagarzinho em mim, tá? E acabou que hoje eu tomo uma dose alta de iodo, tá? E apenas para frisar, tá? Eu não tô falando de iodo de laboratório, tá? Não tem nada a ver, tá? O iodo que eu tô falando é iodo inorgânico, tá? O iodo de laboratório é iodo orgânico, tá? É totalmente diferente, tá? Aquele iodo de laboratório lá, ele destrói a tireoide, tá? O que eu tô falando é o iodo de suplementação. E então, assim, eu só para explicar rapidamente, tá? Como que eu fiz? Bom, primeiro de tudo, tá? Eu nunca tinha tomado iodo. Então, assim, eu fiz primeiramente 4 meses de cápsulas de coentro, tá? Coentro. Eu mesmo embalei, eu comprei o coentro em pó. Comprei no Mercado Livre, tá? De um vendedor que eu achei confiável. E de fato era coentro mesmo, né? Pelo cheiro. Então eu mesmo embalei, comprei as cápsulas vazias, eu mesmo embalei e fiquei 4 meses tomando no almoço e no jantar. Todo dia, almoço e jantar, eu tomava umas 8 cápsulas, aí, 8 a 10 cápsulas por dia de coentro, tá? O coentro, ele faz uma... Ele também quela metais pesados. Então, quando ele passa pelo fígado, ele vai se aderindo a todo esse lixo, tá? E isso vai saindo de você, tá? Então, quando eu comecei a tomar iodo, eu já tinha feito 4 meses de coentro. Então, eu fiz isso propositalmente para não sofrer tanto quando eu entrasse com o iodo, entendeu? Eu já iniciei o iodo, já tinha saído muita coisa de mim, entendeu? Então, o que eu fiz? Primeira semana, quando eu já tinha cumprido os 4 meses do coentro, primeira semana eu tomei uma gota em um único dia, tá? Não é uma gota por dia, é uma gota na semana inteira, tá? Na segunda semana, tomei uma gota
na terça-feira, outra gota na sexta-feira, por exemplo. Tá? Eu não lembro direito, mas é mais ou menos assim. Terceira semana, dia sim, dia não. Né? E tudo iodo. Deixa eu colocar aqui só para você. Eu comecei com iodo 2%, tá? Importante frisar isso, tá? Comecei com iodo 2%, tá? É a solução de Lugol, tá? Solução de Lugol a 2%, tá? Esse iniciozinho que eu tô falando, tá? Então eu fui aumentando gradativamente para não sofrer tanto, tá? Para não sentir a reação que o iodo dá, né? Se você toma uma alta dose logo de cara, você passa mal, né? Porque o iodo ele tira metais pesados e agrotóxicos dos tecidos e joga para o sangue, e quem vai eliminar são os rins, né? Os rins e talvez o fígado, não sei, né? Eu acho que é mais os rins, né, que eliminam isso daí. Então, quando esse lixo todo cai no sangue, a pessoa passa mal, né? Então é por isso que eu quis fazer bem devagarzinho, para o meu corpo ir adaptando e fazendo devagarzinho. Aí eu fui aumentando. Aí hoje eu tomo, é que eu esqueço de tomar às vezes, né? Mas eu tomo mais ou menos 5 gotas do Lugol a 5%, tá? Falam aí para tomar 2 gotas, mas eu tomo 5, que eu aumentei, tá? Eu gosto de tomar mais, porque eu tava fazendo musculação e eu suo bastante, né? Então acaba que você perde muito no suor, né? Então quem faz muita atividade física e tal acaba perdendo, né? Então eu sempre gosto de tomar um pouco mais para suprir essa perda que ocorre, né? No suor. Então é isso aí. Uma coisa que pouca gente sabe, né? O Hitler, ele colocava flúor na água, né? Para tornar a população mais passiva, né? Mais assim, fugiu a palavra, para que a população ficasse mais submissa, digamos assim, tá? Eu acho que ninguém vai acreditar que o Hitler fazia isso porque era bonzinho, né? Porque ele se preocupava com a saúde bucal da população, né? Então, só para você sentir, né? O flúor também é outro lixo que o iodo elimina, tá? Do corpo. O flúor também vai embora, tá? Boa parte, tá? Então é muito importante que você entre num bom protocolo de iodo aí, tá? Isso aqui eu já falei. Isso aqui também já falei, para você evitar comer açúcar. Faça a sua energia com gorduras boas, né? Óleo de coco, abacate, né? Essas coisas todas aí. Se você puder colocar o seu corpo para trabalhar só com isso, melhor ainda, tá? Você já experimentou o Bulletproof Coffee? Quando eu tomo isso, olha, eu fico bem acordado o dia todo, fico com uma boa energia, tá? Então dá uma pesquisada nessa receita aí, é bem tranquilo de fazer e é uma boa, tá? Você fica com o cérebro mais ligado, tá? Essa coisa de andar descalço também é outra coisa que a população perdeu, né? Esse hábito, né? As pessoas perderam esse hábito. Hoje em dia fica todo mundo sempre de sapato, né? Ou tênis, ou chinelo, e nunca ninguém bota o pé na areia, né? O pé na terra direto, né? A terra, ela é um grande absorvedor de elétrons, né? Então ela equilibra muita coisa, tá? Uma coisa que eu tô querendo fazer aqui em casa, eu tô querendo puxar um fio terra que eu tenho e deixar ele para fora aqui embaixo da mesa e de vez em quando encostar o pé no fio, tá? É no fio terra, tá? Não é no fio de energia, tá? É no fio terra. Tá ligado lá com uma barra enterrada bem fundo lá no chão, né? Dentro da terra, né? Que eles martelam a barra, né? E ligam